E só se fala nele, morango do amor. Com toda razão, né? Ele tem um sabor e uma textura irresistíveis e é lindíssimo. Deixa todo mundo com água na boca. Esse doce virou a febre do momento e é garantia de sucesso e de vendas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o morango do amor metalizado, uma versão ainda mais bonita e deliciosa que a versão original. E para você inovar e faturar ainda mais, eu vou te mostrar 3 versões incríveis, com brigadeiro tradicional, com brigadeiro de maracujá e com brigadeiro de pistache. O vídeo está recheado de segredos para sua calda durar mais e não derreter. Então fica ligadinho aqui comigo até o final. Se você quer aprender a fazer esse e outros doces lindos e super lucrativos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu joinha para a gente continuar trazendo conteúdos gratuitos, atualizados e de qualidade. E agora me conta nos comentários, que sabor de brigadeiro você colocaria no seu morango do amor? Ou então manda aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo o nosso conteúdo. As medidas dos ingredientes em gramas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, logo embaixo do título, para você seguir direitinho e arrasar. Então agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar pela primeira dúvida, um dos principais erros de quem faz o morango do amor, que é o ponto do brigadeiro. Aqui na panela eu vou começar colocando uma caixinha de leite condensado. Vou adicionar 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui eu estou usando o chocolate em pó 50%. E vou mexer esses ingredientes até desfazer todos os grãozinhos do chocolate. Estou usando a espátula, mas você pode usar o fouet se preferir, certo? Já desfiz aqui todos os grãozinhos de chocolate. E agora eu vou colocar aqui na panela meia caixinha de creme de leite. Vou mexer tudo. E agora que está tudo misturado, eu vou ligar o fogo em temperatura média e a gente vai mexer até chegar ao ponto. Vou mexendo aqui até chegar ao ponto. E eu não vou te ensinar esse brigadeiro em detalhes hoje, porque o nosso foco, claro, é o ponto do brigadeiro. Mas não se preocupe, porque a gente tem vídeos de receitas de brigadeiro aqui no canal e eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Um dos erros que mais acontecem nessa receita é deixar o brigadeiro mole demais. Essa coxinha vai ser banhada a mais ou menos 150 graus. Então, se o brigadeiro estiver muito mole, é claro, ele vai derreter. A gente já chegou ao ponto de enrolar. O brigadeiro já está se desgrudando totalmente do fundo da panela, inclusive ele já virou a cambalhota, mas para o morango do amor, eu gosto de deixar esse brigadeiro de 20 a 30 segundos a mais aqui na panela. Então, com o fogo ainda ligado, eu vou mexer mais um pouquinho. Hoje a gente vai fazer 3 sabores de morango do amor e eu montei uma playlist com os sabores desses brigadeiros, também com o nosso outro vídeo de morango do amor e o vídeo da bala baiana, que é para você ficar com um curso completo de morango do amor gratuito. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você assistir depois, claro, que esse vídeo aqui acabar. E agora, depois de 30 segundos, você pode perceber que ele já está bem mais firme. Ele continua macio, mas está bem mais firme do que ele estava antes. Eu vou desligar o fogo e vou mexer esse brigadeiro aqui por mais ou menos 1 minutinho, só para ele ficar bem brilhante e desfazer todos os gruminhos, os grãozinhos que possam ter ficado por aqui. Depois de mexer por 1 minuto, você pode ver que o brigadeiro está bem liso. Olha que coisa linda! Ele é um brigadeiro mais firme, mas ao mesmo tempo ainda super cremoso. Perfeito para a gente fazer o morango do amor. Olha só que beleza, o brilho, a cor e a cremosidade desse brigadeiro. Dá água na boca, né? Agora eu vou abrir um filme aqui sobre a bancada. Vou virar o nosso brigadeiro. Fechar o filme. Eu gosto de dar uma pressionada aqui para retirar todo o ar. Agora que eu já embalei, vou deixar esse brigadeiro descansar, esfriar por pelo menos 6 horas antes de usar. E hoje a gente vai fazer morango do amor de 3 sabores diferentes. A gente vai fazer morango do amor de chocolate, vamos fazer também o morango do amor de maracujá e o morango do amor de pistache. Vamos lá?
Vamos para a segunda dúvida? Eu recebi muita mensagem de gente comentando comigo: ah, o meu morango derreteu todo depois que foi para a geladeira. Ah, Elise, o brigadeiro derreteu, misturou com a calda, virou uma meleca só. Ah, eu não consigo fazer o brigadeiro colar no morango. E a gente vai tirar a dúvida com relação ao preparo dos morangos agora nesse momento. Vamos lá? Eu higienizei os morangos com hipoclorito de sódio e agora é muito importante que a gente seque todos esses morangos. Então vou pegar morango por morango, vou conferir se esse morango não tem nenhum machucadinho, isso é muito importante, e a gente vai secar todos eles aqui com bastante cuidado e um papel toalha. Se o morango estiver úmido, o brigadeiro não vai aderir a ele. Também tem que conferir se o morango não está com nenhum machucadinho. Se ele tiver com algum machucadinho, ele solta água. E é essa água que vai fazer o brigadeiro derreter todinho. Olha aqui. E se isso acontecer, não tem jeito. Seu brigadeiro pode estar no ponto correto, sua calda pode estar no ponto correto, que o morango do amor vai derreter todinho, vai espalhar no saquinho, vai fazer uma bagunça. Então, esse morango aqui a gente não pode usar no produto. Agora que está tudo conferido, a gente vai retirar as folhinhas aqui dos morangos. Não é para retirar os cabinhos, tá? Segura as folhinhas, gira e ó, tá prontinho. As folhinhas eu vou separar aqui em outro potinho. É muito importante não retirar os cabinhos, certo? E eu vou repetir o mesmo processo para todos os morangos. As folhinhas a gente vai guardar para decorar o morango e esses morangos que sobraram a gente não vai descartar, tá? A gente vai guardar para fazer outros doces. Dá para fazer geleia com esses morangos ou então para fazer o morango do amor no potinho. Os morangos já estão sequinhos, higienizados e agora é hora da gente porcionar e montar as coxinhas. Para isso eu vou precisar de uma balança. Os morangos pesam em média ali entre 18 e 21 gramas, mas a gente quer padronizar, a gente quer que todos os morangos do amor fiquem do mesmo tamanho. Então a gente vai usar agora no nosso primeiro morango o brigadeiro de maracujá. Eu vou abrir ele aqui e a gente vai porcionar esse brigadeiro e também o morango. Como eu expliquei, esse brigadeiro precisa estar um pouco mais firme. Não pode ser um brigadeiro macio demais. Se ele estiver muito macio, a gente vai ter muita dificuldade na hora de banhar. Vamos lá? Eu vou começar aqui ligando a balança. Eu coloco aqui um morango, 18 gramas, e vou completar com o brigadeiro até a gente chegar a 50 gramas. Vou fazer a mesma coisa com todos os morangos. E agora para modelar é muito fácil. Eu gosto de usar luvas de vinil, que é para o brigadeiro não grudar na mão. Eu vou fazer uma bolinha com esse brigadeiro. Gosto de dar aqui uma amassadinha só para ele ficar mais maleável. E aí a gente faz uma bolinha, achata. Agora a gente encaixa aqui o morango e vai puxando o brigadeiro para cima. Assim a gente já consegue praticamente formar a coxinha, tá vendo? Vou acertar. E eu gosto de modelar acertando a pontinha para o morango ficar com um formato bem bonito, não ficar parecendo um pimentão. Vou repetir o mesmo processo com todos os morangos de maracujá, sempre fazendo um formato de coxinha bem bonito. E olha como fica lindo esse morango. As coxinhas de maracujá com morango já estão enroladas e agora eu tenho uma dica de ouro. Eu percebo sempre que o brigadeiro fica muito lisinho aqui na coxinha. Então, às vezes, quando a gente vai banhar, é como se a calda escorregasse, como se a calda não aderisse muito bem ao brigadeiro. Então, eu gosto de passar ela no açúcar. Aqui eu estou usando açúcar refinado mesmo, mas você pode usar açúcar de confeiteiro, pode usar até leite em pó se você quiser. Aí a gente passa ela aqui no açúcar, retira o excesso e esse açúcar vai secar um pouquinho esse brigadeiro, facilitando o banho e a calda vai aderir melhor a ela. Vamos fazer o mesmo processo com a coxinha de chocolate. Olha que linda essa coxinha de chocolate. E nós vamos para os próximos morangos, que são os morangos de pistache.
Olha como fica lindo esse morango de pistache. E antes da gente banhar, eu vou te dar uma dica. Se seus morangos estiverem pequenininhos, você pode também modelar em outros formatos. Aqui eu usei 2 morangos para fazer um coração. Olha que coisa mais linda. É só modelar 2 coxinhas menores. Aqui eu estou fazendo cada uma delas com 40 gramas no total. Agora a gente vai juntar e vai acertar aqui a modelagem até que ela fique bem bonita. Aí é só passar no açúcar. E olha como fica lindo esse morango. Coxinhas modeladas, agora vamos para a calda. E não precisa ter medo que se você seguir o passo a passo, sua calda vai dar certinho, sem derreter. Para começar, a gente vai colocar aqui na panela 2 xícaras de açúcar. Aqui eu estou usando açúcar cristal. Vou adicionar também meia xícara de água. 2 colheres de sopa de vinagre branco e precisa ser vinagre de álcool. 2 colheres de sopa de glucose de milho. Vou usar também meia colher de chá de cremor de tártaro. Agora eu dou uma misturada e a gente vai tingir essa calda. Vou colocar algumas gotinhas de corante vermelho. E aqui é a gosto, tá? Você vai adicionando corante até chegar na cor que você quer. Vou mexer aqui um pouquinho para dissolver o corante. E depois de tingir de vermelho, eu vou colocar aqui na calda pó para decoração dourado. É esse pó que vai trazer o efeito metalizado para o morango do amor. A gente vai mexer. Olha só que beleza essa cor. Agora que tá tudo misturado, a gente vai levar para o fogo até a calda chegar ao ponto correto. Agora já está tudo certinho, mas antes de levar essa calda para o fogo, eu preciso limpar as laterais da panela. Se ficar algum grãozinho de açúcar aqui, essa calda vai queimar e vai amargar. Eu passo um papel toalha úmido aqui em toda a lateral. E agora eu vou ligar o fogão em temperatura alta até essa calda começar a ferver. Depois que ela começar a ferver, a gente vai baixar o fogo para uma temperatura média. Agora que a gente ligou o fogo, é só observar, não pode mexer. Se você mexer a sua calda depois do fogo ligado, ela vai açucarar, vai ficar toda cheia de cristais e aí você não vai conseguir banhar o morango. E agora você fica de olho aqui no ponto da calda, porque esse ponto é essencial para a casquinha não derreter depois de pronto. A calda começou a ferver aqui e eu vou baixar um pouquinho o fogo para uma chama média. Agora essa calda precisa chegar a uma temperatura ali entre 155 e 165 graus e a gente vai monitorando essa temperatura com o termômetro. Isso vai levar mais ou menos 20 minutos. Mas se você não tiver o termômetro, não se preocupe que eu vou te ensinar a conferir esse ponto usando água gelada sem a necessidade do termômetro. A nossa calda já reduziu bastante, você pode perceber que as bolhas são grandes, bem espaçadas e a gente vai usar um potinho com água bem gelada para conferir se ela está na temperatura certa. Eu vou colocar uma colherada de calda aqui dentro da água gelada. E se ela estiver no ponto, ela já vai cair aqui na água fazendo um barulhinho como se fosse um vidro estalando. Ela começou a fazer o barulhinho e quando a gente retira essa calda, percebe que ela está quebrando com muita facilidade. O que não é o caso aqui ainda, que ela ainda está meio molinha. Então a gente pode esperar mais um pouquinho. A calda chegou ao ponto, 160 graus. Vou desligar o fogo para a gente conferir. Deu para você ouvir o barulhinho? Vou colocar mais uma vez. Então a gente percebe que os fios estão bem quebradiços. Quando eu bato um pedacinho de calda aqui na borda da xícara, ele faz um barulho como se fosse vidro. E agora vem o teste mais importante, o da mordida. Se a calda estiver crocante sem grudar no dente, é porque ela já está no ponto. Agora vamos banhar os nossos morangos do amor?
Eu coloquei aqui uma forma com outra forminha aqui dentro, só para a gente conseguir inclinar a panela assim com mais facilidade. Se eu deixar ela inclinada, vai ficar bem mais fácil de banhar os morangos. Essa calda endurece muito rápido, então a gente precisa ser ágil no processo. Se na sua cidade faz frio, você pode preencher essa forma aqui com água quente, deixar a panela na água quente, que assim a sua calda vai ficar fluida por mais tempo. E para banhar, a gente vai espetar um palitinho aqui no morango. E aí é muito fácil, é só segurar e pressionar um palitinho de churrasco com bastante delicadeza. Eu mergulho o morango na calda, giro, balanço para retirar o excesso e coloco para descansar no tapetinho de silicone. E aí a gente vai repetindo esse processo para todos os morangos do amor. Olha como essa calda metalizada fica lindíssima! E se você perceber que a sua calda está esfriando, não se preocupe, tá? Você pode levar ela para o fogão em fogo baixinho só para ela voltar a ficar fluida e fininha. Agora que os morangos estão banhados, a gente vai colocar a folhinha. Assim que ele começar a esfriar, eu vou retirar o palitinho com bastante delicadeza, cubro o furinho com um pouquinho de calda e coloco a folhinha. E olha só que coisa mais linda que fica esse morango do amor metalizado. E além do morango do amor na cor vermelha, você também pode fazer morangos com a caldinha transparente ou de outras cores. Olha só que beleza que ficou esse morango do amor de chocolate. O morango com brigadeiro de pistache também ficou lindo e super delicado. E olha só que belezinha que ficou o nosso coração. Que o morango do amor fica lindo por fora, a gente já sabe, né? Mas agora eu vou te mostrar como ele também fica espetacular por dentro. A camada de brigadeiro não é fina e nem grossa demais, é super proporcional e a crocância da casquinha deixa tudo perfeito. Morangos prontos, lindos, brilhantes, e assim que ficar pronto a gente já precisa embalar, que é para eles não melarem. Para isso eu vou usar um saquinho de polipropileno. A gente chama esse saquinho de saquinho PP e você encontra em lojas de artigos para confeitaria. E não pode ser outro tipo de saquinho, tá? Senão vai grudar, precisa ser esse mesmo. É só abrir assim o saquinho, encaixar o morango aqui dentro. E agora a gente pode amarrar com uma fitinha sem pressionar demais. Olha como fica fofo. E olha só, como além de lindo, ele fica crocante e delicioso. A casquinha é crocante, o brigadeiro é macio e a combinação desse sabor docinho com o azedinho do morango deixa tudo perfeito. Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas estão aqui embaixo na descrição. É só clicar nos links e garantir seus produtos. E o melhor, comprando por esses links você apoia o canal para que a gente traga ainda mais receitas incríveis para você. Como a validade do morango é bem curtinha, o ideal é você preparar o brigadeiro com antecedência e no dia da venda você modela as coxinhas, banha e entrega para o cliente receber eles bem crocantes. Enquanto você não entrega, precisa deixar os morangos bem embaladinhos dentro dos saquinhos, depois colocar dentro de uma vasilha plástica, fechar e levar para a geladeira, que é para não quebrar e para o morango não estragar. Experimenta fazer o morango do amor aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. E aí, gostou do morango do amor metalizado? Me conta que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outros produtos deliciosos, super práticos e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!